é justo que pensão alimentícia vire caso de polícia. Isso complica. O humorista Carlos Alberto da Silva, mais conhecido como Mendigo, foi preso no último dia 18, após o não pagamento de pensão alimentícia para seu filho, fruto de um relacionamento com a ex-bailarina e empresária Aline Hauck. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, Mendigo deve quase R$250 mil de pensão e estava foragido desde novembro do ano passado, quando o mandado de prisão civil por pensão alimentícia foi expedido. Segundo a Polícia Civil, Mendigo se escondia dos policiais, mudando de imóvel com frequência para despistar as autoridades. Os investigadores afirmaram que Mendigo utilizava pelo menos 4 imóveis de amigos para não ser pego pela polícia, se mudando sempre durante a noite. Após mais de 20 dias de buscas, o humorista foi encontrado transitando pela Avenida 9 de Julho, no bairro dos Jardins, área nobre da capital paulista. A polícia, então, conseguiu abordá-lo e o levou para a divisão de capturas no Palácio da Polícia Civil, no centro de São Paulo. Após passar por exame de corpo de delito, Mendigo foi levado à carceragem do 18º Distrito Policial do Alto da Moca. Na quarta-feira passada, o humorista passou por audiência de custódia, que confirmou sua prisão por até 30 dias, devido ao não pagamento da pensão. Carlinhos Mendigo ganhou destaque na televisão e na rádio ao participar do programa Pânico, a partir de 2003. Mendigo começou como office boy na rádio Jovem Pan, mas sempre assistia às gravações do programa, até que conseguiu uma oportunidade e entrou para o time. Além do personagem Mendigo, Carlinhos fazia os personagens Sérgio Malandro, Merchan Neves e Presidente Molusco. Depois do Pânico, participou de um programa com Tom Cavalcante e fez parte da primeira temporada do reality show A Fazenda, da TV Record. Em novembro de 2022, Mendigo deu entrevista ao podcast Redcast e explicou suas razões para não trabalhar e pagar a pensão ao seu filho. E qual que é a sua situação hoje? Você falou que você está sem trabalhar, que você tem alguns projetos aí, talvez agora você venha para a internet, né? Mas por enquanto, nesses 4 anos, como que você se virou? Então, com os meus amigos e uns tigaracatica, né? Tigaracatica. Que é tipo? Ticaracatica é segredo. Segredo? Ah, tá. Não, mas é mais pessoas mesmo, mais pessoas próximas que deram um suporte básico e mínimo, sabe? Entendi. O suficiente para você estar bem. E, bom, e nesse período, a grande questão é a disputa judicial aí com a sua esposa. Porque, cara, enquanto eu não tirar esse trauma do meu peso, de dentro de mim, essa pedra, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou voltar a ser aquele puta astral pra caramba? Não adianta eu fingir que nada tá acontecendo. Tá acontecendo e eu tô bem. Mas isso te impede de trabalhar, a justiça? O quê? A justiça atualmente te impede? Daqui a pouquinho sai mandar de prisão de novo. Você ia me contratar na sua empresa? Não. Mano, teve um caso de um cara da Netflix que ele falou isso também. De 2019 pra cá, saiu mandado de prisão 3 vezes. Entendi agora. Você imagina se eu estivesse trabalhando. Mas, considerando a fala de Carlinhos, o pai devedor de pensão pode trabalhar sem correr o risco de ser preso? Como são feitos os pagamentos caso o genitor esteja trabalhando ou desempregado? Para responder a essa e outras questões, conversamos com a advogada Maria Carolina Pereira, sócia do escritório TLPS, Sociedade de Advogadas, e especialista em direito de família. Maria Carolina explica como funciona o pagamento da pensão alimentícia. A obrigação de pagar alimentos, ela decorre da paternidade ou da maternidade. Então, justamente por isso que há muitas ações de investigação de paternidade, porque depois que você atesta que você é o pai ou a mãe da criança, você deve pagar alimentos, tá? Então, essa já é a situação. Mas você vai pagar alimentos quando ocorrer 2 situações. Você tiver condições de pagar e o seu filho tiver a necessidade de receber. Claro que a necessidade de uma criança é presumível, né? A gente consegue entender que a criança tem necessidade, ela precisa se alimentar, enfim. Mas essa questão da possibilidade é o que também ajuda a gente precificar os alimentos e identificar se o pai realmente tem condições ou não. Mas se tem filho, normalmente a gente fixa alimentos, mesmo que o pai não tenha condições, e aí realmente ele tem que buscar alguma alternativa para fazer esse pagamento. A advogada explica quem deve pagar a pensão.
A obrigação de pagar alimentos cabe àquele genitor que não reside com o menor, porque se presume que ele passa menos tempo com ele e, portanto, gasta menos com essa criança, né? A residência onde a criança mora acaba exigindo custos e etc. Então, o genitor que não mora com ela acaba tendo que arcar com o pagamento. Lembrando que muitas pessoas acabam pedindo guarda compartilhada, achando que isso vai eximi-la de pagar alimentos, e não é verdade. A guarda, ela se refere à questão de tomar decisões sobre a vida do filho, e não sobre poder morar com ele ou não. Então temos 2 institutos aqui: definir guarda para o menor ou fixação de residência. Então pode ser que você tenha uma guarda compartilhada com residência fixada na casa da mãe. Então você pode escolher sobre as questões da vida do filho, onde ele vai estudar, se ele vai fazer curso extra, etc. Mesmo que ele esteja morando só com a mãe e você visite de 15 em 15 dias. É claro que tem aquela possibilidade de residência alternada, mas essa possibilidade os juízes têm entendido como muito maléfica para as crianças, em termos de entenderem ali qual é a casa dele, a rotina, etc., principalmente para crianças em período escolar, e por essa ocasião acaba que a pensão nesse caso ela é dividida entre os cônjuges, né? Ao passo que cada um paga conforme o período que fica com a criança. Então, ficou com a criança aqui 15 dias, eu vou pagar esses custos. E se o outro fica 15 dias, ele paga os custos e eles se dividem. Maria Carolina esclarece uma dúvida comum dos casos de pensão, que é relativa à possibilidade da mãe pagar a pensão aos filhos caso ela não tenha a guarda da criança. A advogada esclarece que o dever do pagamento da pensão é de quem não reside com o menor. Essa é uma dúvida bastante comum, mas caso o filho resida com o pai, quem deve pagar alimentos é a parte que não reside com o filho, que o vê com menos frequência, que nesse caso pode ser a mãe. Então é importante a gente sempre entender que a guarda tem a ver com poder de decisão e a questão de fixar a residência, que é o que vai definir quem vai pagar alimentos ou não. Então essa é uma questão muito complexa que gera muitas dúvidas, mas é importante levar a informação para que todo mundo entenda realmente o que pode ser feito. Maria Carolina aproveita para esclarecer uma outra dúvida sobre o valor da pensão. A advogada ressalta que cada caso é um caso e que na fixação da guarda são definidos os valores da pensão. Sim, o valor da pensão alimentícia não são aqueles 30% que todo mundo fala sempre, né? Cada caso é um caso, mas a gente sabe que a prática, os juízes, quando a pessoa que paga alimentos ela é CLT, o juiz costuma fixar em 30% do seu salário, né? Mas a regra é que ele analisa as necessidades da criança e a possibilidade do pai. Então, há casos em que a criança recebe mais do que 30% do salário do pai, ou até menos, porque o pai acaba oferecendo ajuda de outra forma ou paga diretamente alguns gastos. Então, esse percentual não é fixo. E, exatamente, quando temos uma ação de alimentos, o ideal é que a gente pense em todos os cenários para que a gente não precise ficar entrando com a ação revisional de alimentos a qualquer alteração que essas partes tiverem, né? Então, a gente costuma prever da seguinte forma: se o genitor que paga a pensão ficar desempregado, ele normalmente paga um percentual do salário mínimo, né? Até para não onerá-lo. Se ele é autônomo, ele paga sobre os rendimentos. E aí sim, pode ser um percentual ou fixar em salário mínimo, o que acaba sendo melhor, justamente porque quando se é autônomo, muitos dos genitores acabam omitindo o valor que eles recebem no mês. E por fim, aquele que é CLT não tem como esconder muita coisa, né? Então, realmente, ele é o que acaba ficando com o percentual fixado. Outra dúvida frequente que a doutora Maria Carolina recebe e comentou com nossa reportagem é sobre pais que questionam a forma como as mães utilizam os recursos da pensão. Alguns pais questionam
que o valor não é usado da maneira correta ou que, em tese, seria suficiente para pagamento das despesas do filho. Mas a advogada esclarece que não existe na fixação da guarda qualquer dever de prestação de contas sobre o uso dos recursos da pensão alimentícia. O dever de prestar contas, ele não é automático. Então, não é porque eu estou pagando que eu quero prestar contas. Você precisa entrar com essa ação de prestação de contas com base em algum fundamento de alguma desconfiança. Então, os juízes pedem muito isso, algumas provas de que realmente a mãe não está fazendo bom uso ou boa administração dos recursos. Então, normalmente, quando o pai vê que o filho está sempre com a mesma roupa, está andando com tênis furado, ou não pode ir para a excursão XYZ porque a mãe fala que não tem dinheiro, e aí a mãe tem que realmente apresentar os comprovantes para comprovar isso, né? Estou falando aqui na situação mais normativa de pai e mãe, mas claro que o inverso, ou até de uma família diversa, que seja homoafetiva, também pode acontecer, né? De fazer prestação de contas. Então, por isso que é muito importante que os pais cuidem dessa criança, o que é muito difícil no dia a dia, mas que cuidem e guardem, né, os recibos, as despesas, ou façam os pagamentos relacionados aos filhos no cartão, para que eles consigam comprovar os extratos, saldos, ou até fazer uma conta específica só para a movimentação desses recursos. Mas eu gosto sempre de lembrar o pai, ou a mãe, enfim, que esse dinheiro não é carimbado. Então não é porque o pai paga ali R$2.000 de pensão que a mãe tem que colocar esse dinheiro numa conta, não mexer e usar tudo ali. Vamos supor, se a mãe tem uma dívida de R$2.000, ela pode muito bem pegar esse valor da pensão, pagar ali os R$2.000 com o dinheiro da pensão e depois ela repõe no mesmo mês, sabe? O que é muito normal para quem está administrando e conciliando os valores mensais de um caixa qualquer de uma família, né? Agora, se caso houver provas concretas de que realmente há indício de má gestão da pensão alimentícia, a advogada orienta o passo a passo de uma ação de prestação de contas. A ação de prestação de contas ela é dividida em várias fases. A primeira fase é justamente para entender se essa pessoa precisa ou não prestar contas para outra, né? Se realmente há um direito ali de prestar contas ou não, se há algum indício de que algo está acontecendo da forma errada. E aí, o que acontece? Se o juiz se convencer de que realmente há indícios de que essa pessoa está fazendo uma má administração, ele vai conceder um prazo para que ela apresente as contas. E aí, se ela não apresentar essas contas no prazo, ou então se ela apresentar as contas no prazo e for constatada que realmente houve uma má administração ou que houve um desvio, né, de dinheiro, que também é muito comum, realmente vai ter uma apuração ali de uma perícia, muito provavelmente, para constatar qual é esse valor que foi mal administrado, entende? E certamente gerou um prejuízo, então ali eles vão entender qual seria o valor do prejuízo, aquele menor. E aí eles vão calcular esse valor e chegar no valor de uma dívida, e essa dívida poderá ser executada pelo alimentante, pela pessoa que paga alimentos. E aí ele pode executar de forma judicial, né? Porque vira ali um título executivo judicial. Mas, para que isso não se repita, né, caso isso tenha acontecido, e o pai, nesse caso, por exemplo, tem a possibilidade, ele pode até entrar com uma ação pedindo para que ele que resida com o menor e que, portanto, faça a gestão desses recursos. O que não dá para fazer realmente é ele não ficar com o filho e querer administrar os recursos à distância. Por fim, a advogada esclarece que, ao contrário do que Carlinhos Mendigo afirma em sua entrevista, a prisão por falta de pagamento de pensão só acontece justamente pelo não pagamento da prestação, de forma injustificada. Maria Carolina afirma que, se houver atraso nos pagamentos, o pai deve procurar a justiça, acompanhado de um advogado, e buscar um acordo para quitar os valores atrasados,
na condição que for possível naquele momento. Com isso, o mandado de prisão será revogado sem maiores prejuízos para o pai. A advogada conclui que em todas estas situações, procure um advogado de sua confiança para que seus direitos sejam corretamente atendidos. Reportagem de Pedro Miranda, edição de áudio de Hélio Júnior.